Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Pessoal, gravando esse vídeo aqui, respondendo um exemplozinho sobre esse conteúdo que a gente começou a estudar agora, né? Que é o conteúdo de balanceamento de equações, certo? Né? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para responder os exemplos, né? Para ajudar vocês a compreender um pouco melhor na prática como que faz, né, o balanceamento de uma equação. Primeiro, né, vocês viram nas videoaulas o que é uma equação. A equação é a forma que a gente representa uma reação química, né? Ela tem uma ordem certinha. A gente tem o que? Do lado esquerdo representado, do lado esquerdo a gente tem representado aqui, ó, pessoal, os reagentes, e do lado direito a gente tem representado os produtos. Então, quando você vê isso aqui, a gente está representando o que? Uma reação química, certo? A gente está dizendo o seguinte, que esses átomos aqui dos reagentes, eles se juntaram e por alguma razão, o que a gente chama de afinidade química, né, eles se reagiram entre si e formaram o que? Produtos, né? E os produtos podem ser descritos, podem ser visualizados aqui do lado direito da seta. Então, a seta representa o que? Reação química. Lado esquerdo, reagente, lado direito, produto. Beleza? Facilzinho isso aí, né? Tranquilo. E o que acontece, pessoal? Vocês viram lá na videoaula também que essas reações químicas muitas vezes elas não estão balanceadas, ou seja, elas não estão representando na prática a realidade que a gente está percebendo aqui. Como assim, professor? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, Al2, eu estou dizendo que nos produtos eu tenho 2 Al, que é o que? Alumínio. Nos reagentes, perdão, nos produtos a gente só tem um Al aqui, só temos um alumínio. O que aconteceu com o outro átomo de alumínio? Sumiu? Não, pessoal, ele não some, né? Por isso que a gente balanceia as equações, coloca aqui uns numerozinhos aqui para poder igualar as quantidades, né? Que nem aqui outro exemplo, ó. Nos reagentes está dizendo que existe somente um hidrogênio, mas na verdade a gente tem o que? Nos produtos 2 hidrogênios, então está desbalanceado, está desregrado. Então a gente utiliza o balanceamento de equação para poder igualar essas reações químicas aqui. Beleza, turma? Então vamos lá, pessoal. Aqui temos um exemplozinho que tem um mapa mental que eu passei para vocês, que eu acredito está bem explicado, né? Que fala o que é a equação de balanceamento, né? São reações químicas que são representadas por meio de equações, as quantidades de reagentes e formadas em uma equação são representadas por números e ajustadas por meio do balanceamento, né? Quantidade de reagentes e produtos. Reação não balanceada, a gente tem um exemplo aqui, né? O balanceamento em si, então, é o que? Uma equação química é garantir que os átomos presentes na equação estarão em mesmos números dos reagentes e produtos. É isso que eu falei, é garantir isso, é garantir essa proporcionabilidade, né? Garantir que aquela reação química está representando exatamente o que acontece. Por quê? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se nos reagentes eu sei que eu tenho 3 hidrogênios, nos produtos eu tenho que ter a mesma quantidade. Então, a gente balanceia, né, para poder fazer isso. Beleza? Então vamos tentar aqui, pessoal. A gente vai tentar por aquele método que o professor passou para vocês, que é o método de tentativa, onde a gente tem o quê? A gente tem a regra do macho. Né? O que é a regra do macho? A regra do macho a gente vai balancear primeiro o que são metais, ou seja, a gente vai tentar balancear os metais primeiros, depois os ametais, depois o carbono, hidrogênio e oxigênio. Bem tranquilo. Lembrou macho, você já sabe, você já consegue alinhar diretamente os outros componentes, né? M de metal, A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio, macho, certo? Ah, professor, então vamos lá. Primeiro, então, a gente tem que balancear o que? A gente vai tentar, né, um método por tentativa, o que? Coloca um primeiro, depois dois, depois três, né? E assim por diante, para tentar balancear. Primeiro a gente vai balancear os metais. Professor, como que eu vou saber se o átomo ele é um metal ou não? Com a tabela periódica, certo? Mas aqui eu já adianto para vocês que o Al é alumínio, né? Se a gente fala de alumínio, a gente sabe que é um metal. Então a gente tem aqui o alumínio como metal, certo? Então vamos colocar aqui primeiro. Eu venho aqui e coloco o coeficiente 1 aqui para o alumínio nos reagentes. Se eu coloco o coeficiente 1, eu estou dizendo que eu tenho somente uma molécula de Al2O3. Se eu tenho somente uma molécula, então do lado aqui dos reagentes eu tenho o quê? Nessa molécula eu tenho dois alumínios, né? Então do lado dos produtos eu tenho que ter dois também. Só porque na molécula aqui, onde tem alumínio aqui nos produtos é o AlCl3. Uma molécula só, né, de AlCl3 representa somente um alumínio. Então, para mim ter dois alumínios, eu tenho que ter duas moléculas. Então, eu coloco o coeficiente 2, beleza? Depois, pessoal, macho, depois eu vou balancear metal a metal.
O que é ametal aqui, pessoal? O Cl aqui, ó, o cloro é um ametal, né? Então vamos tentar balancear o cloro. Professor, então vou vir aqui nos reagentes, coloco um aqui, porque aqui tem o cloro. Não, pera aí, pessoal, vamos olhar um pouquinho. A molécula dos produtos que tem cloro é a que a gente acabou de balancear, a LCl3. Se a gente acabou de balancear ela, então, pessoal, vamos ver quantos átomos aqui no produto eu estou dizendo que eu tenho de cloro. Eu tenho o quê? Em uma molécula eu tenho Cl3, ou seja, 3 átomos de Cl. Então falta quanto? 3 átomos de Cl em uma molécula, mas a gente balanceou e disse que nos produtos foi formado 2 moléculas de AlCl3. Se foi formado 2 moléculas, então é Cl3 vezes 2. Então eu tenho 6 átomos de cloro. Se é 6 átomos de cloro, pessoal, então tem que ter 6 átomos de cloro do lado dos reagentes, certo? Então como que eu faço aqui? Qual que é o coeficiente que eu vou colocar aqui para ter 6 átomos de cloro? Coeficiente 6. Né? Por quê? Na molécula HCl eu só tenho um cloro sozinho. E para mim ter 6 átomos de cloro, eu tenho que ter 6 moléculas de HCl. Beleza? Balanceamos 3 aqui, só falta o H2O. E na regra do macho, pessoal, o hidrogênio a gente balanceia primeiro, depois o oxigênio. Mas não temos carbono aqui nesse exemplo. Então balanceamos o hidrogênio. Né? Aqui do lado dos reagentes, eu estou dizendo que eu tenho HCl, uma molécula, né? Mas a gente está tendo o quê? 6 moléculas de HCl. Se eu tenho 6 moléculas de HCl, logo eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Então, qual que é o coeficiente que eu vou colocar aqui para que seja 6 átomos de hidrogênio também? Vai ser o coeficiente 3. Por que 3, professor? Porque na molécula de água, cada molécula já tem 2 átomos de hidrogênio. Então, se eu tenho 3 moléculas, eu pego esse 2 vezes 3, dá 6. Pronto, balanceamos essa primeira equação. Vamos tentar a próxima. A próxima, pessoal, aqui, ó, por exemplo, está dizendo que o Na, temos um átomo só de Na, que é o sódio, é um metal, e aqui a gente tem 2 átomos de Na, né? Na2SO3, ou seja, do lado dos reagentes 1 átomo, do lado dos produtos 2, ou seja, está desbalanceada. Então vamos tentar balancear. E a gente vai começar pelo Na mesmo, certo? Pessoal, então vou colocar um aqui, né? E vou tentar igualar aqui. Pessoal, se eu coloquei 1 do lado de cá, onde que tem Na, aqui não tem como ser 1, né, no lado dos produtos, porque o Na aqui já está dizendo 2. Então eu vou tirar esse 1. Perdão. Eu vou tirar esse 1 daqui e vou colocar 1 do lado dos reagentes, ou dos produtos, pessoal. Então a gente vai começar sempre aquele que tem o metal que tem maior número de átomos, né? No caso aqui, o metal que está com maior número de átomos é o sódio, porque sódio do lado dos produtos. Então começo por aqui, não tem regra, não tem que começar para os reagentes e depois ir para os produtos. A gente vai seguir essa regra do macho. A gente sempre vai começar pelos metais, beleza? E os metais eles estão presentes tanto nos reagentes quanto nos produtos. E a gente vai começar aquele que tem o maior número de átomos, né? No caso aqui nos produtos a gente tem um Na2 e nos reagentes tem um Na1, então a gente começa nos reagentes aqui, ou nos produtos, perdão. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que nessa equação eu tenho somente uma molécula de Na2SO3. Se o Na aqui são 2 átomos, né, eu tenho que ter 2 átomos nos reagentes aqui também. Mas a molécula aqui onde que tem Na, que tem o sódio, está dizendo que só tem um átomo de sódio. Então eu coloco o coeficiente 2, certo? Por quê? Quando eu coloco o coeficiente 2, eu estou dizendo que eu tenho 2 moléculas de NaOH. E nessas 2 moléculas, somando os números de Na, são 2, certo? 2 aqui e agora 2 aqui. Ok, vamos balancear agora o ametal. Qual que é o ametal, pessoal? No caso aqui é o S, o enxofre. Já está balanceado no lado dos produtos. Eu estou dizendo que eu tenho só um aqui, né? Se eu tenho só um enxofre, qual que vai ser o coeficiente aqui do SO2, onde eu tenho só um enxofre também? Vai ser o coeficiente 1. Por quê? Um enxofre, um enxofre, um enxofre, um enxofre. Balanceado. Depois, pessoal, a gente vai balancear o quê? Sobrou o quê para a gente balancear? Hidrogênio e oxigênio. De acordo com a regra do macho, a gente vai balancear olhando o hidrogênio primeiro e, por último, a gente vai balancear o oxigênio. Mas se a gente aqui só falta um, balanceou ele, a quantidade de oxigênio vai ser balanceada automaticamente. Beleza? Vamos lá, turma. Do lado dos reagentes, onde que tem hidrogênio? Bem aqui, ó, na molécula 2, do NaOH. Numa molécula de NaOH, eu estou dizendo que eu tenho um átomo de hidrogênio, certo? Mas no balanceamento, eu descobri que não vai ser somente uma molécula, vai ser 2. Né? Então, em 2 moléculas de NaOH, eu vou ter quantos hidrogênios? Eu vou ter
2. Então, qual que é o coeficiente que eu vou colocar aqui para que a quantidade de hidrogênio seja igual? Coloco o coeficiente 1. Por quê? Em uma molécula de H2O eu já tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, coloco o coeficiente 1, significa o quê? Do lado dos produtos eu tenho 2 hidrogênios em uma molécula de H2O e no lado dos reagentes eu tenho 2 hidrogênios em 2 moléculas de NaOH. Ah, professor, e o oxigênio, que é o último? Vamos ver. No lado dos reagentes aqui, a primeira aqui eu tenho uma molécula só com 2 oxigênios. Então, 2 oxigênios mais o NaOH, estou dizendo que eu tenho mais 2 oxigênios, porque são 2 moléculas. Então, 4 oxigênios. Vamos lá. Aqui, do lado dos produtos, nessa primeira molécula Na2SO3, é uma molécula só que eu tenho. Representa o quê? 3 oxigênios, mais um oxigênio da água. 4 oxigênios. 4 oxigênios nos reagentes e 4 oxigênios nos produtos. Balanceado. Então tá aí, pessoal, respondido. Tomara que eu tenha ajudado vocês na prática como que utiliza isso. E agora eu quero que vocês respondam às outras atividades, ok? Tchau, tchau, pessoal.